Ora viva, sejam bem-vindos ao Clube dos 52. Este é um ciclo de conversas no âmbito dos 10 anos do Observador. 52 personalidades foram desafiadas a pensar a próxima década do país. António Rios Amorim é o convidado de hoje, presidente da Corticeira Amorim, que é um dos maiores grupos empresariais em Portugal e o líder mundial do setor. António Rios Amorim, bem-vindo, antes de mais. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por pertencer a este Clube 52. Vamos partir do artigo que escreveu como membro deste Clube de 52, precisamente para falar da necessidade de reforço da indústria e da diversificação de mercados e setores que também defende para Portugal. Nós, nas últimas décadas, assistimos à deslocação de uma série de indústrias do mundo ocidental, se quisermos, da Europa também, para a China, que se tornou basicamente a fábrica do mundo. Esse refluxo agora vai ser necessário e obrigatório? Sim, eu acho que é inevitável. Eu, usando as palavras de um analista que disse que a Europa fez basicamente o outsourcing da indústria à China, da energia à Rússia e da defesa aos Estados Unidos e, portanto, se calhar andamos a viver no Club Med durante os últimos 20 ou 30 anos e agora temos que ser mais autónomos em tudo aquilo que fazemos, sobretudo nestas três vertentes. E, portanto, não correu bem, não é? Claramente. Não correu bem, quer dizer, obviamente, se calhar a grande vantagem que isto tudo teve foi uma redução significativa da inflação. Isso também temos que dever isso a muitas destas movimentações e o outsourcing da tal indústria ou dos produtos feitos no Oriente. Isso antes do aumento de preços por causa da guerra. Mais recente. E se calhar já é efeitos desta desindustrialização, ou seja, da reindustrialização da Europa. Eu acho que a Europa tem que ser mais autónoma em tudo o que faz e, portanto, exageramos se calhar naquilo que fizemos. Há setores estratégicos que têm que ser claramente reposicionados de novo em território europeu e, portanto, temos um desafio pela frente grande nos próximos anos, que é ter uma indústria, se calhar, a regressar à Europa num contexto global que será diferente. Hoje temos no mundo uma guerra comercial instalada entre os Estados Unidos e a China, não declarada, mas toda a gente sabe que ela já existe. Se calhar um dia há de ser declarada oficialmente, e nós vamos ter que tomar parte. E seguramente nós vamos, penso eu, tomar a parte daquilo que é um parceiro mais próximo de nós, que será a América do Norte. O que significa que a Europa já começa, neste momento, a levar a cabo iniciativas, por exemplo, para travar a importação de carros elétricos chineses, começa a fazer investigações de produtos que são maioritariamente produzidos na China e, portanto, eu acho que isto vai obrigar, de um ponto de vista estratégico, os países a pensarem o que é que temos que fazer para que se criem as condições na Europa para que determinados setores vejam de novo a sua base industrial a existir neste continente. Por cá. E de que forma é que Portugal deve acompanhar esse comboio? O que é que nós temos a ganhar? Se conseguimos acompanhar, a questão é, vamos conseguir acompanhar? Vamos ter que conseguir acompanhar. Vamos ter que ser positivos e vamos ter que ter um plano estratégico para conseguir concretizar isto. Nas empresas, como nos países, tem que se ter uma visão estratégica para aquilo que nós queremos fazer. E se o tivermos, seguramente que vamos executar bem. Portugal, hoje em dia, tem uma geografia na Europa que é uma geografia muito positiva, ou seja, estamos longe do centro de conflito, na prática estamos praticamente no centro do mundo. Se a nossa relação com os Estados Unidos, isto é fundamental que existe, por isso é que as eleições americanas são tão decisivas para o futuro do desenvolvimento económico no mundo ocidental. Se isto existisse, esta parceria entre a Europa e os Estados Unidos existir, Portugal tem aqui uma relevância muito grande. Nós temos um interior do país praticamente desertificado, podemos ter aqui uma base industrial muito grande, temos talento. Temos que reter esse talento. Temos que ter empresas com dimensão, sejam portuguesas, sejam internacionais, a ter investimentos em território português. E, portanto, quando alguém vier para a Europa, numa Europa Central que se calhar já está crowded com investimento, eu acho que esta parte da Europa será claramente atrativa por todas estas razões que acabei de mencionar. Temos é que provavelmente internamente, em termos de políticas públicas e eventualmente também a ambição dos empresários, serem um pouco diferentes daquilo que fizemos até agora. Porque nós o talento temos-lo formado bastante e ele sai de alguma maneira, não é? A desertificação do interior também é um processo que continua, não temos conseguido travar. O que é que temos que fazer diferente? Eu acho que os jovens hoje querem ter uma experiência internacional. Portanto, é inevitável que alguma experiência eles vão ter. O que nós temos é criar condições para que eles regressem. E poucos regressam quando começam a ter acesso a condições de vida diferentes nos países para onde vão desenvolver a sua atividade profissional inicialmente. E, portanto, e seguramente que temos que criar condições para fazê-los voltar. Para isso temos que ter empresas de maior dimensão.
Nenhum jovem que está a trabalhar numa multinacional num país fora quer vir trabalhar para uma PME em Portugal. Alguns farão, mas normalmente as pessoas querem trabalhar para empresas de dimensão. Portugal é o país na Europa onde as grandes empresas representam menos da economia. Temos sempre este síndrome de atacar as grandes empresas. As grandes empresas são um motor de desenvolvimento fundamental para o país, são um motor de inovação, são quem mais investe em investigação e desenvolvimento, são quem paga melhores salários, são quem permite ter umas carreiras dentro da própria empresa evolutivas para os jovens e, portanto, temos que claramente não discriminar negativamente as grandes empresas, tratá-las como qualquer outra empresa, e isso é fundamental para o futuro da atração de talento em Portugal, no meu ponto de vista. A segunda área que eu acho que é relevante também não é como a evolução salarial nos salários fixos. Os jovens têm que partilhar parte do sucesso que as empresas possam ter e, portanto, ter um tratamento fiscal, como eu penso que agora se está a pensar, para aquilo que serão as remunerações variáveis, para que o Estado também possa fazer a sua parte no sentido de permitir a retenção deste talento. E, portanto, se os jovens tiverem um vencimento que se calhar será sempre inferior a países do centro da Europa, mas tiverem acesso a uma remuneração variável, que essa sim pode ter um tratamento fiscal diferente, seguramente terão condições para ficarem aqui e verem desenvolvidas as suas carreiras profissionais em Portugal, em empresas estrangeiras sediadas em Portugal ou empresas portuguesas que tenham, entretanto, ganho escala para poder operar globalmente. E em relação aos mercados de destino das empresas portuguesas, estamos muito assentes na Europa, que é nos países europeus, na União Europeia, que é o nosso grande parceiro comercial. Conseguimos diversificar de alguma maneira para outros mercados, nomeadamente para os Estados Unidos? Temos que conseguir. O grande mercado do mundo é os Estados Unidos. 350 milhões de consumidores com um poder de compra, com uma cultura, com uma geografia. O grande problema é que para ter acesso ao mercado como os Estados Unidos é preciso escala. Por isso é que se calhar há instrumentos públicos que também podem ajudar as empresas. Temos o Banco de Fomento que pode ajudar à internacionalização das empresas, de produzir em Portugal, distribuir nos Estados Unidos, dar acesso a estas médias empresas, de poderem fazer joint ventures, participações, aquisições em empresas de distribuição, em criarem as suas próprias empresas nos Estados Unidos. Eu acho que é claramente dos mercados que melhor remunera os produtos que lá são vendidos e, portanto, a Europa é muitíssimo competitiva, os Estados Unidos também o é, mas tem acesso ao mercado de uma dimensão completamente diferente. E se formos ver as empresas portuguesas, que se calhar não têm tido muito sucesso num país como o Brasil, eu acho que têm tido muito sucesso é que elas têm conseguido internacionalizar-se para os Estados Unidos. Pode haver uma ou outra exceção, mas globalmente os Estados Unidos é um mercado que aporta valor às empresas. No nosso caso, no setor da cortiça, é uma evidência. É se calhar um mercado onde temos mais potencial de crescimento de um ponto de vista global e, portanto, ver Espanha seguramente, ver França, ver Alemanha, ver Inglaterra, mas o grande mercado para o qual as empresas portuguesas deveriam ambicionar é ter um pé nos Estados Unidos, porque a nossa cultura, a nossa forma de atuar nestes novos mercados com este poder de compra terá muito sucesso. Mas a dimensão é fundamental. É fundamental, já disse há pouco. E António Reis Amorim, vê essa ambição nos empresários portugueses? E eu pergunto, não é o caso da Corticeira Amorim, que vocês quanto é que exportam da vossa produção? 95%, 96%. Tratamos de um produto eminentemente ibérico. Portugal produz 50% da cortiça no mundo, Espanha produz 30%. Transformamos quase toda a cortiça do mundo em Portugal e, portanto, depois exportamos daqui para claro, os diferentes cantos do mundo. Portanto, o mercado externo para vocês é uma naturalidade há muito tempo. Exatamente, desde sempre. Nós assistimos, durante a crise provocada pela intervenção da Troika, um aumento muito forte das exportações no peso no PIB, isto é, as empresas portuguesas, perante o mercado interno que definhou, foram à procura de mercados lá fora e conseguiram. Entretanto, já estamos a assistir, de alguma forma, a um certo refluxo também dessa tendência. Será que muitas empresas voltam a estar assentes no mercado interno? Não nos falta alguma ambição daqui também? Eu penso que a ambição é característica de um empresário. A tomada de risco é característica de um empresário. Temos é que fazer com que as empresas evitem o chamado vale da morte, que é aquele crescimento inicial fantástico e muito projetado. E nós isto temos muito em pequenas e médias empresas em Portugal. E depois chega ali uma zona que quase é uma zona de conforto em que a empresa deixa de crescer. Por isso é que eu digo que se houver não só um movimento de exportação, mas um movimento de internacionalização,
internacionalização. Estas empresas que começaram pela exportação, mas que agora estão sediadas nos principais mercados de destino, elas vão ter um desafio enorme, porque é a partir do mercado que nós vamos aumentar o nosso investimento em inovação, desenvolver produtos novos. São estes mercados que nos vão desafiar a criar uma dinâmica completamente diferente. Eu vejo isso pela nossa própria indústria, que é uma indústria sediada em Portugal, mas que claramente o desafio vem dos principais mercados de destino. As exigências vêm dos principais mercados de destino e isso obriga as empresas a reinventarem-se e a inovarem permanentemente. Sem inovação não há internacionalização possível e não há sucesso possível. E, portanto, a inovação é fundamental para que as empresas consigam ter sucesso nacional e internacionalmente. Portanto, eu diria que é preciso, muitas vezes, ajudar estas empresas a dar este passo. Porque entrar no mercado dos Estados Unidos, como pode imaginar, não é nada fácil, porque uma empresa que tem um volume de negócios de 10 ou 15 milhões de euros nos Estados Unidos não se representa quase nada. Portanto, ela precisa ser ajudada para se instalar no mercado, se calhar já tem uma relação com um distribuidor com quem pode fazer uma parceria e se calhar é aqui que alguns instrumentos públicos podem ajudar empresas de menor dimensão a terem maior sucesso e mais rápido na conquista de mercados internacionais através da internacionalização. As exportações é um primeiro passo, mas realmente para que isto seja permanente e para que a internacionalização tenha um papel relevante no crescimento das empresas portuguesas, é preciso ter investimentos sediados nos principais mercados de destino. Ou seja, não só enviar o produto, mas ter lá depois também equipas comerciais, eventualmente redes de distribuição, eventualmente até indústria fora do país. Com certeza, e eu acho que nós temos bons exemplos em Portugal onde isso aconteceu e, portanto, é fazer algum benchmarking com grandes empresas. Existe hoje em dia o Business Roundtable que permite que empresas e CEOs de grandes empresas façam conversas, possam partilhar o seu exemplo com empresas de mais pequena dimensão, possam ajudar a instalar as suas empresas pela primeira vez nos principais mercados de destino, evitando aquelas barreiras e aquela dificuldade inicial. O BRP criou regimes de co-work para que as empresas possam instalar até nas instalações das empresas de maior dimensão que já estão nesses mercados. Portanto, eu acredito que vamos ter aqui 20 anos onde Portugal se vai afirmar economicamente, não só como um grande país, mas também internacionalmente. Faltam-nos campeões internacionais, faltam-nos marcas globais. Cortiça Amorim, a cortiça é uma coisa pequena a nível global. Ok, no nosso negócio somos líderes mundiais, mas o negócio da cortiça é um negócio relativamente pequeno. Portanto, faltam-nos marcas portuguesas que se afirmem internacionalmente. Então temos toda a capacidade de o fazer. Muitas vezes é um pequeno empurrão que faz com que as coisas aconteçam. O Estado há pouco falou do Banco de Fomento e do apoio que o Banco de Fomento podia e devia dar, sobretudo nestes processos de internacionalização. Acha que essa escolha de campeões deve ser feita pelo Estado de alguma maneira, com alguma política pública, ou deve-se deixar o mercado funcionar para que os eventuais campeões surjam naturalmente da competição? Não, eu acho que nós não estamos no condicionamento industrial há muitos anos atrás, portanto estamos claramente numa economia livre e eu acho que deve ser a iniciativa privada. Devem ser proporcionar os instrumentos para que a iniciativa privada se possa candidatar aos mesmos. O Banco de Fomento tem aqui um papel relevante em três áreas principais. Primeiro, tentar cobrir falhas que existam no mercado. Se hoje quisermos fazer uma fábrica nova e pedir um empréstimo a 15 anos a um banco, não vamos ter uma banca comercial que vai dar um empréstimo a 15 anos para a execução desse investimento, como antigamente o Banco de Fomento o fazia. Portanto, seguindo uma metodologia do Banco Europeu de Investimento, que é uma metodologia onde mais importante que as análises financeiras é a análise técnica dos engenheiros sobre a viabilidade do investimento que se está a fazer, e eu acho que o Banco de Fomento poderia suprir falhas de mercado. Em segundo lugar, acho que podia ajudar as empresas neste processo de internacionalização, nomeadamente na constituição de joint ventures ou de aquisições de empresas no exterior, com financiamento específico a empresas portuguesas para poder ter acesso. E em terceiro lugar, eu acho que poderia ajudar a que diferentes empresas, se calhar do mesmo setor em Portugal, se pudessem juntar para ganhar escala. Agora, isto não deve ser feito top-down, devem ser feito proporcionar os meios e as empresas tem que ser uma coisa natural, não pode ser uma coisa imposta e, portanto, eu acho que os empresários têm toda a vantagem de ter estes meios disponibilizados para que possam aceder a eles e ganhar escala não só nacional, mas internacional para as suas empresas. Que isso é fundamental. Já há pouco, estamos quase a chegar ao fim, António Reis Amorim, há pouco falou da necessidade de inovar, dos estándares dos mercados internacionais que são cada vez mais exigentes e de como isso ajuda a melhorar as empresas. A Cortiça Amorim tem uma experiência
notícia, já no início deste século, de uma ameaça ao seu negócio, com a tentativa de aparecimento de alguns vedantes alternativos à cortiça. Como é que deram a volta nessa altura? Duas coisas muito concretas. Primeiro, acreditar que a cortiça é um produto que tem vantagens absolutamente únicas de um ponto de vista de performance. Se os melhores vinhos do mundo continuaram a confiar na cortiça como continuam hoje, se servimos para tapar os melhores vinhos do mundo, seguramente somos suficientemente capazes para tapar todas as outras garrafas. Portanto, um forte investimento em investigação e desenvolvimento. Trouxemos doutorados para dentro das nossas empresas para ter um melhor diálogo com a academia e com a investigação e desenvolvimento, desenvolvendo novos produtos, criando novas tecnologias, melhorando processos, melhorando a eficiência de tudo o que fazíamos, e há uma parte que é absolutamente fundamental, que é toda a parte da sustentabilidade. Ou seja, a cortiça, como sabemos, é uma casca de meia árvore. Por cada quilo de cortiça extraída, ele capturou 73 kg de CO2, portanto é um produto que tem uma pegada de carbono negativa e, portanto, único de um ponto de vista de sustentabilidade. E falando de sustentabilidade, acho que isto deveria ser também um desígnio para Portugal. Portugal tem dado passos significativos na área da sustentabilidade. Sabemos que temos aqui uma meta global de atingir net zero em 2050. Portugal devia ser o primeiro país no mundo a afirmar que vai conseguir atingir essa meta, não naquilo que são os parâmetros internacionais, mas se calhar 10 anos antes, e criar aqui uma dinâmica positiva, uma marca quase de país, um desígnio nacional que afetasse a vida de todos nós, o comportamento de todos nós, que priorizasse as ajudas e os apoios para investimentos que levassem o país a caminhar nesse sentido, que favorecesse os investimentos estrangeiros que ajudasse o país a caminhar nesse sentido. E teríamos aqui uma coisa que teria que ser mobilizadora para toda a sociedade. Imagino que era Portugal aparecer em todas as parangonas do mundo como o primeiro país no mundo a atingir net zero nesse país. O que é que isto acha possível, de facto? Eu acho possível, porque a gente já tem dado passos muito significativos. Nas renováveis, nós acabámos com as centrais a carvão, nos transportes as coisas estão a acontecer, vamos descarbonizar com o investimento que vamos fazer na ferrovia. Portanto, eu acho que há claramente, mas é preciso, é que isto não aconteça. O português normalmente diz, eu vou fazer o meu melhor. Aqui não, é preciso criar um objetivo ambicioso e mobilizar todo o país, em todas as áreas, para que isto fosse possível. E já viu o que era a imagem de Portugal no exterior, aparecer como um país, o primeiro país a afirmar que não vai ser nas datas que está previsto internacionalmente, que vamos conseguir antecipar de não sei quantos anos. E se calhar a gente conseguiria. É preciso criar a mobilização para que isto fosse possível. E, portanto, acho que temos muito de positivo para continuar uma tendência de crescimento e, sobretudo, de valorização do talento que temos, que é isso que eu acho que é mais evidente nos dias de hoje. Nós temos talento. A internet hoje prova que nós, as comunicações no mundo, que nós claramente estamos ao nível de qualquer outro país a nível mundial. Os nossos executivos têm sucesso no exterior. As nossas empresas mais internacionalizadas têm uma dimensão e ganhos de escala muito significativos e, portanto, temos que criar aqui um efeito de arrasto para estas empresas de mais média dimensão a ter uma ambição que têm seguramente, mas a ter os meios capazes de os poder propiciar, dar um salto mais consequente. Muito bem, e fica também esse desafio e mais coletivo, António Rios Amorim, de antecipar e transformar o cumprimento de metas ambientais numa marca nacional, que é uma meta que também está dentro da próxima década, que foi o horizonte temporal que nos trouxe a este Clube de 52. Agradecendo a sua disponibilidade e a sua participação, o Clube de 52 regressa proximamente com um novo convidado. Até lá.